Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje domingo, segundo domingo do mês de maio, dia 14 ou 14, onde se comemora o Dia das Mães. Eu quero aí mandar um beijo, um abraço muito carinhoso para cada mãe que é inscrito e também para aquela que não é inscrita no meu canal. Espero que vocês tenham passado um dia maravilhoso com seus familiares, e aí envolvendo filhos, esposos, enfim, toda a família. Vocês merecem. Queridos, vamos gravar mais um vídeo, mais uma pérola da graça de Deus. E eu quero tomar por base o livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 24, e a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4. O tema dessa mensagem é: nesta mensagem você vai entender, temos que separar o Cristo Nazareno do ressuscitado. Vamos ler e logo após vamos dar início a esta pérola da graça de Deus. Mateus 15, 24 diz assim. Eu vou ler o 23 para que vocês possam entender melhor. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Aqui fala acerca daquela mulher de Cananéia que foi até Jesus clamando, rogando a ele para que ele tivesse misericórdia da sua filha. E então os discípulos pediram que Jesus não a atendesse, que despedisse essa mulher. E então Jesus respondeu-lhes dizendo assim, versículo 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tenho uma mensagem no meu playlist acerca dessa questão da mulher de Cananéia. Esse texto aqui é apenas o versículo 24 que eu quero me ater, quando o Cristo Nazareno diz desta forma: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui implica que os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Jesus de Nazaré, ele não veio para qualquer um outro povo a não ser o seu próprio povo, que era o povo de Deus. Ele veio para eles. Em Romanos, capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. O apóstolo Paulo, ele foi separado pelo Cristo ressuscitado, revelado a Paulo o evangelho da graça de Deus, para que os gentios fosse alcançado por este evangelho da graça de Deus. O evangelho da circuncisão, ele era exclusivamente para os judeus. E Jesus convocou 12 apóstolos, para que esses 12 apóstolos fossem ao mundo de Israel, juntamente com tantos outros que fossem feitos discípulos, para pregar este evangelho da circuncisão. Apenas Paulo, que não teve nada a ver com Cristo Nazareno,
ele foi escolhido, ele foi separado, e a ele foi dado o evangelho da graça de Deus por meio de revelação. O Cristo ressuscitado revelou este evangelho a Paulo, quando ele esteve em visão no terceiro céu. Pois bem, o tema é, nesta mensagem você vai entender, temos que separar o Cristo Nazareno do Cristo ressuscitado. Nós, da graça de Deus, não somos evangélicos. Os religiosos, sim, eles são evangélicos. Por que que eles são evangélicos? Porque eles precisam de um templo, eles precisam de ritos, eles precisam de praticar cerimoniais, eles precisam ir aos montes, jejuar, dizimar, enfim, eles precisam de praticar uma série de coisas. E tudo quanto eles praticam dentro desses lugares que eles chamam de igreja, mas na verdade são templos religiosos, nós também chamamos esses lugares de sinagogas, porque a lei, ela se fazia presente nas sinagogas. Era lá que era lida a lei de Moisés. E não é também a mesma coisa, não acontece nos dias de hoje dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas. Então eles são evangélicos. Nós, da graça de Deus, nós somos cristãos. Jesus de Nazaré, ele não era cristão. Jesus de Nazaré era judeu, nascido de mulher. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei como judeu que ele era. Então tudo quanto tinha nesse contexto da lei de Moisés, ele cumpriu. E os religiosos de hoje, esses evangélicos do sistema religioso, eles ainda vivem na prática de tudo aquilo que Jesus cumpriu. Ah, você tem que se batizar porque Jesus te batizou. Você tem que ir ao templo porque Jesus foi ao templo. Você tem que cear que Jesus ceou, mas na verdade foi Páscoa que ele realizou. Ah, você tem que ir a monte porque ele orava nos montes. Você tem que dar dízimo porque ele disse que tem que se dizimar. Você tem que jejuar porque ele jejuou. Enfim, tudo quanto o Cristo Nazareno fez, os religiosos, os evangélicos também fazem nos dias de hoje. Nós, que temos a mente ativada, que temos esse entendimento dado pelo Espírito, através dessa mensagem, dessa pérola que Paulo recebeu diretamente em revelação do Cristo ressuscitado, nós cremos e seguimos este evangelho da graça de Deus. Então os evangélicos, principalmente, eles não gostam quando dizemos que eles fazem parte de um sistema religioso. Eles ficam aborrecidos. Eles acham que nós estamos ofendendo eles quando dizemos vocês pertencem a um sistema religioso. E hoje tem pessoas que diz que nós, da graça de Deus, também estamos num sistema religioso. Eu até concordo em parte que existem alguns, sim, da graça de Deus, que também criaram um sistema religioso, porque mesmo eles não tendo, praticando, digamos assim, cerimoniais, não jejuando, não indo ao monte, não frequentando um templo, mas existe ainda a prática de algumas coisas desse sistema dentro do evangelho da graça de Deus. E de certo modo tem razão eles, pois acreditam que não fazem parte desse sistema. Muitos que hoje romperam com este sistema, quando lá estavam, acreditavam não fazer parte desse sistema. Por isso que eu disse que em parte eles têm razão,
Porque quando muitos de nós, inclusive eu, lá estávamos, nós achávamos que não fazíamos parte de um sistema religioso, assim como muitos deles acham que não fazem parte de um sistema religioso. Nós pensávamos assim também. Nós entendíamos que estávamos fazendo a obra de Deus. Nós entendíamos que tínhamos que praticar tudo aquilo que o Cristo Nazareno praticou. Então nós seguíamos tudo aquilo que o Cristo Nazareno disse. Só que quando nós fomos despertados para uma outra realidade, nós então rompemos, deixamos esse sistema para lá. Porque veio a cada um de nós o entendimento do Evangelho da Graça, que foi revelado a Paulo, como eu já disse. E assim então podemos compreender hoje que fazíamos parte daquele sistema sem saber. Hoje a gente compreende assim. Fazíamos parte também desse sistema, sem saber que fazíamos. Assim como muitos que lá estão acham que não fazem parte de um sistema religioso. Por quê? Não sabia separar o Cristo Nazareno, o antes da cruz, e o ressuscitado depois da cruz. Não sabíamos fazer essa separação. Dizíamos, ele morreu, mas ressuscitou. Dizíamos, ele está vivo, e está vivo para todo o sempre. Assim como eles dizem, fomos salvos pela graça. E assim como muitos deles também dizem, mas não sabíamos nós fazer essa separação, o Cristo Nazareno do ressuscitado. Qual o Cristo que serve para nós gentios remanescentes? Qual? Era o Nazareno ou o ressuscitado depois da cruz? Qual era o Cristo que serviam para nós, gentios remanescentes? O antes da cruz? O Nazareno que veio cumprir a lei? Que veio apenas buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 24? Ou o Cristo ressuscitado que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 4, quando ele se refere ao ressuscitado, para que sejais de outro. Que outro era esse que Paulo se referia? O Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Porque, como eu já disse, antes da cruz, nascido de mulher, ele era o quê? Ele era judeu. Então ele não era cristão, ele era judeu. Porque veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Cristo ressuscitado que trouxe a revelação da graça de Deus. Qual os remanescentes gentios deviam seguir? O antes da cruz, o Nazareno, ou depois da cruz, o ressuscitado? O que na verdade importa para nós, da graça de Deus, para nós os gentios remanescentes, são as conquistas depois da cruz. Conquistas estas que servem para todas as gerações após a cruz. Todos foram alcançados por essas conquistas. As nossas gerações, as gerações que se passaram e as gerações que virão. É o viver por fé, é o crer sem ver. É o andar por fé e não por vista. O que acontece é que as religiões nunca tiveram nenhum interesse que soubéssemos
e saibamos dessas verdades. Eles nunca tiveram esse interesse. Eles nunca quiseram que nós soubéssemos ou que saibamos dessas verdades, dessas conquistas que foram para nós. Sabe por quê que eles nunca quiseram? Porque eles têm seus interesses. Os interesses são muitos, sempre foram muitos. Tanto dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, quanto depois que Lutero fez a reforma e criou então o protestantismo, sempre eles tiveram interesses e conveniências. Quais os interesses e conveniências? Muitos. Vamos citar alguns. Títulos. Começa-se de diácono, depois ao presbitério, evangelista, pastor, e depois de um certo tempo criaram também o bispado, o apostolado. E como eu sempre digo, lógico que é uma ironia da minha parte, só falta agora o semideus. Porque até bispo primaz, dentro das instituições evangélicas religiosas, existem o bispo primaz. Outras coisas que eles querem ou quiseram, primazias. É o que mais eles gostam, é de primazias, de estar em destaque, ocuparem primeiros lugares. Tanto é que eles criaram convenções e criam convenções. Convenções estas que subdividem. Eu sou de um tempo, quando eu era da Assembleia de Deus, que havia no estado do Rio de Janeiro apenas a SEADER. E depois foram criadas outras convenções das Assembleias de Deus dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Existia, no meu tempo, 2 campos apenas das Assembleias de Deus, de Madureira e de São Cristóvão. E depois outras convenções de outros estados vieram também para dentro do estado do Rio de Janeiro, para que outras pessoas pudessem ocuparem lugares de destaque dentro dessas convenções. Tem convenção que ela tem o presidente, o vice-presidente, e depois tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto vice-presidente. O secretário, ele tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto suplente de secretário. E assim, vocês imaginam numa diretoria quantos líderes existem que estão em primazia. São os que mais se destacam, que ocupam lugares aonde eles chegam, seja num culto regular, ou seja numa festividade, ou seja numa assembleia, digamos assim. Eles são os que se destacam, que ocupam primazias. Assim como no mundo secular também isso acontece. Eles querem também status. Gostam de exibir, de dar carteirada. Um tem carteira da geral, outro tem carteira da estadual, tem carteira da municipal e assim sucessivamente. Mas o interesse maior são os interesses financeiros. Esse é o maior dentre todos esses interesses e conveniências que esses líderes religiosos têm. Então eles não têm interesse que as pessoas saibam das conquistas que o Cristo ressuscitado deixou para as gerações que se foram, para as gerações que se fazem presente e para as gerações que virão. Eles não querem que as pessoas saibam disso. Eles não querem que essas verdades que foram reveladas ao apóstolo Paulo nos liberte desse maldito sistema religioso, que é cruel, esse sistema perverso, mau e corrupto. É esse sistema religioso. Só quem tem o entendimento da graça de Deus consegue enxergar isso.
e tem coragem de dizer que esse sistema religioso é perverso, é cruel, é mau, é corrupto. Porque aprisionam as pessoas, cegam as pessoas, subjugam as pessoas, não tem compaixão das pessoas, não tem misericórdia das pessoas, não são capazes de amar as pessoas como se devem a amar. É só eles. É só eles, é só eles, é só eles. Quanto mais eles querem. Se você deseja romper com tudo isso, só a revelação da verdade, da graça de Deus, que foi revelada a um único apóstolo, o apóstolo Paulo, pode te libertar de tudo e de todas essas coisas. Essa é a revelação do Evangelho da graça de Deus, nos faz reinar em vida. Ela nos faz repousar e descansar naquele que tudo já fez. O apóstolo Paulo, que recebeu essa revelação do Evangelho da graça de Deus, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Se não vejamos, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seus conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Somente Ele pode te libertar desse sistema cruel, corrupto e perverso. Oro também, diz o apóstolo, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança aos santos. Só através do Evangelho da graça de Deus você pode entender, você pode compreender qual é a diferença do Cristo Nazareno para o Cristo ressuscitado. Então, tanto um quanto o outro vem de Deus. A salvação é da mente. A salvação é da mente. O Espírito, ele nunca vai ser salvo ou será salvo como eles ensinam, como eles dizem, porque o Espírito já é salvo. Porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação. O Espírito nunca esteve em estado de condenação. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que ele vem de Deus e volta para Deus. Então a salvação que o Evangelho da graça de Deus fala é a salvação da mente. É abrir o entendimento. E somente o Espírito Santo pode dar esse entendimento. E quando se tem esse entendimento, a pessoa reina em vida. A pessoa cresce em graça e conhecimento. A pessoa entende qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A pessoa anda e vive por fé. A pessoa exalta ao único Deus soberano. A pessoa descansa nele, descansa em Deus, descansa no Senhor, porque tem esse entendimento. A pessoa, ela ama o seu próximo. A pessoa, ela faz a obra de Deus, que é ajudar os necessitados, as pessoas que precisam. Ela se coloca na mesma condição da outra. Ela não é mais do que a outra. Ela entende que todos nós somos importantes dentro desse contexto de Cristo, do Cristo ressuscitado. Por isso nós, na graça de Deus, não somos pastores. Não nos reunimos em templo, não temos templo para nos reunir. Não dizimamos, não ofertamos. Não
cumprimos ritos, não praticamos liturgia e nem participamos de nenhum cerimonial. Seja ele batismo, apresentação de criança, Santa Ceia do Senhor. O Senhor é o Espírito. É a Ele que nós nos submetemos. Entendemos, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 7, 14, 7, agora me deu um branco. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então não temos a participação dos homens nas nossas vidas, como o Senhor, como eles dizem que são, como anjos de igreja, como autoridade espiritual, como ungido de Deus. Todos nós somos um só, e Ele é o Senhor de todos. Um beijo no seu coração, um forte abraço, o meu muito obrigado. Se inscreva no meu canal, dê um like, divulgue e compartilhe. A minha última mensagem, que faz 2 dias, porque eu gravo dia sim, dia não. Em um dia, ela ultrapassou a marca de mais de 800 visualizações. Eu estou muito feliz, porque pessoas estão sendo alcançadas por esta pérola do Evangelho da Graça de Deus. Eu e os meus irmãos da Graça de Deus dizemos: nós amamos vocês.